amigo, você tá bom? Aí, ó, hoje a bateria não tá tocando. Vou puxar a orelha de sua mãe depois, pode deixar. É a bateria. É isso. Tito capítulo 3 vai ser o futuro melhor baterista da igreja, ó. E não erra nada. Desde pequeno já está acertando. Tito capítulo 3, essa semana nós começamos a pregar na carta de Tito, falamos 1 Timóteo, 2 Timóteo, hoje encerrou 2 Timóteo, deu um apanhado geral, né? Falei com o Davi, falei assim, você me apertou agora, porque à noite eu estou lascado. Pregou muito bem, tão bem que eu vou ter que pregar também mais ou menos bem. Eu comecei a falar quarta-feira sobre Tito. As cartas pastorais são cartas que o apóstolo Paulo escreveu já no final da vida, para redirecionar e reposicionar os pastores mais jovens e reposicionar algumas igrejas. E então ele deixa conselhos de um velho pastor, ou um velho apóstolo, ou um velho profeta, já experiente, já tarimbado, já com as cicatrizes de guerra. E ele diz, faz desse jeito, vai nessa direção que o seu ministério vai dar certo. É o resumo das cartas pastorais que a gente foi lendo esse mês que já está acabando essa semana. Qual era a intenção da gente ficar lendo, indo e voltando? Para que a gente pudesse aprender primeiro a lidar com pessoas. Se nós somos discípulos de Cristo, nós somos discipuladores de pessoas. Sendo intencional ou não, nós querendo ou não querendo. Aqueles que dizem que tem Cristo Jesus, a primeira coisa que ele falou é, vinde a mim e eu vos farei pescadores. Então a profissão, vocação, o dinheiro que você tem é só um detalhe para Deus. Porque quando ele voltar, o que ele vai cobrar de nós é quantas almas nós pescamos. Quantas pessoas nós somos influentes diretamente na vida delas. Seja pelas palavras que a gente fala, seja pelas atitudes que nós tomamos. Como dizia um dos pais da igreja, Agostinho, por onde vocês forem, vivam a palavra de Deus. E quando necessário, preguem. Porque a nossa vida é uma pregação. Deveria ser. Então Paulo escreve agora a Tito e ele está mandando um jovem pastor. Até brinquei com os seminaristas que estavam aqui. Aliás, a turma toda voltou, vocês viram aí, tem um monte de pai feliz, sorridente, inclusive o que vos fala nessa noite. Voltou a turma toda, eu tive o privilégio de tomar um café, um jantar com o pessoal que voltou do Fascinação aí, os 6 jovens, com seminaristas, já tive tempo de mesa com eles. E já estou até fazendo inscrição dos próximos que estão indo para o ano que vem. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos missionários estão só de passagem pela nossa igreja. Aproveita deles, chame para um tempo de mesa para contar a experiência para vocês. Né? A Júlia, que está lá no Nordeste, já fazendo missões enquanto estuda. Eles não estão dando nem fôlego para ela. E ela estuda de manhã, de tarde e de noite. E final de semana ainda tem que ir para cidades vizinhas falar de Jesus. Está sendo um grande desafio para ela, mas graças a Deus ela está conseguindo, né, Júlia? Senta na mesa, pergunta os testemunhos. Gabriel e Giovana voltaram lá do Macapá, do Belém do Pará, tiveram as experiências extraordinárias. Gente, a gente tem experiência quando a gente senta com as pessoas para a mesa. Portanto, antes de eu continuar o sermão aqui, eu quero te convidar esse mês de julho para você voltar para o Evangelho de João. O Evangelho de João é o Evangelho da mesa. É o Evangelho que João explica quem é Jesus. Na verdade, teologicamente, a carta de João é considerada a exegese, Jesus, a exegese de Deus. Exegese nada mais é você pegar uma palavra no original e destrinchar, explicar toda a influência e a força daquela palavra sobre aquele contexto e sobre aquele lugar. E então o Evangelho de João, ele vai espiritualmente explicar detalhadamente quem é Deus na pessoa de Cristo. Então o Evangelho de João, mês de julho, nós vamos estar lendo nessa direção. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? Se você entender quem é Jesus para você, você vai se realinhar na sua vida aí,
devocional, na sua vida cristã, na sua vida de reino. Você vai ver que o reino já chegou há muito tempo, as armas já foram distribuídas às suas mãos há muito tempo, do poder sobrenatural de Deus, e você não toma posse e nem vigia para usar. Porque precisa de uma condição. Aquilo que Deus nos dá só se manifesta quando nós andamos na linha do que Ele pede. Salmo 24 que nós lemos hoje. Quem que vai subir ao Senhor? Quem? Mãos limpas, coração puro, que não anda na falsidade, nem jura dolosamente. Se a gente não prestar atenção nessas coisas, nós vamos ser só mais um crente dentro da igreja. Mas se a gente prestar atenção nessas coisas e procurar viver o que nós lemos no Salmo 24, em João, com tudo aquilo que João fala que nós temos, e eu creio em tudo que a palavra de Deus diz, para eu crer, então eu acredito em tudo que está ali. Tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele o fará. João 14, 12. Começa no 12, mas vai até o 14. 12, 13 e 14. Só te dando uma palhinha do que nós vamos ler em julho. Então, voltando agora em Tito. Paulo escreve para Tito, jovem pastor, primeiro desafio do pastor, numa ilha de Creta, ilha grega. O pior, na ilha dos deuses gregos, da filosofia grega. Para piorar, a ilha que não é assertivamente, mas tinha uma convicção profunda de que Zeus tinha nascido naquela ilha. O deus grego, o maior deus grego. Um deus que se prostituía e que mentia e enganava as mulheres para traição e prostituição. E eles adoravam esse Deus. Tinha o templo de Zeus na ilha de Creta. E então Paulo manda agora Tito para essa missão, para reposicionar a igreja, porque Paulo tinha passado ali e vários tinham se convertido, se criaram várias igrejas nas casas. E então essas igrejas foram crescendo, mas começaram a culturar, a tomar a cultura da ilha de Creta dentro das igrejas. Qual que era a cultura da ilha de Creta? Se você falasse assim, de onde você é? Sou de Frutal. Quando alguém fala que é de Frutal, o que você já pensa? Só para a gente entender o que é a cultura de uma cidade. É o melhor abacaxi. Você pode ver quando você está lá fora, que a pessoa sabe que é a cidade de Frutal, assim. Você é da onde? Frutal. Nó, que abacaxi é aquele lá, hein? Quem é da região de Minas. Mas quem é fora da região de Minas, fala assim, o doce de leite de lá, hein? O pão de queijo. Isso é cultura. Então, vamos falar Frutal, o povo pensa nisso. Quando falava cretense, da ilha de Creta, você é da onde? Ilha de Creta. Sabe o que eles pensavam? Os mais mentirosos de todo mundo. A ilha dos mentirosos. O significado de ser cretense era ser os mentirosos. O pior, os falsos. Não podia se confiar, porque lá tinha os bárbaros, e eles iam para qualquer guerra, quem pagasse mais. Então a parte boa, que eles eram espetacular nas guerras. A parte ruim, que se a outra parte no meio da guerra pagasse mais, eles mudavam de time. Essa era a turma dessa ilha. Cultura de traição, desde quando nasce, de prostituição e de ninguém, terra dos ninguém. Ninguém é de ninguém. Está casado, mas não pertence a fulano. Se puder, troca de tudo. Tinha templos de prostituição naquele lugar. É para lá que esse jovem pastor está indo. Que desafio, hein? Deus que me defenda. E Paulo fala, eu te encarrego. Ou seja, Paulo confiava naquele rapaz. Que ele tinha sido forjado por Deus. E ele falou, essa é a sua missão, vai lá. E a primeira coisa que ele trata, no capítulo 1, é de reorganizar e reposicionar as igrejas a partir da liderança. Falou, olha, entraram uma turma aí na liderança que está bagunçando essa igreja. Então vou te passar como que deve ser um presbítero e como deve ser um diácono. E aí ele põe a lista de como deve ser ilibado a vida de um presbítero e a vida de um diácono. Da liderança. É essa turma que você tem que eleger. Arranca os que estão dando problema. Os que já pegaram a cultura de Creta e botaram dentro da igreja. O nada a ver, o famoso nada a ver. Não, aqui na ilha todo mundo faz. Que é isso? Isso aqui é costume de todo mundo. Paulo fala assim, nós não somos desse reino não. Se olha aí, capítulo 3, ele escreve
E a esperança de Paulo na vida de Tito é que essa coisa se resolva. Ele diz aí, Paulo, a partir do primeiro versículo de Tito 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da... Vamos lá, ué, não colocou aí não? Coloca aí para nós. Tito, capítulo 1, versículo 1, para a igreja ler. Vai lá. Paulo e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é... Presta atenção, existem vários tipos de fé, mas Paulo está falando, o que nós vamos promover é a fé daqueles que Deus escolheu. Que Deus escolheu. Então existe uma fé diferente. Porque lá nessa ilha é uma ilha de fé. Vários deuses, inclusive Zeus. E eu falo assim, não é esse tipo de fé não, nós vamos pregar uma fé genuína. Eles pregam a fé dos mentirosos. Ilha dos mentirosos. Nós estamos entrando com o evangelho da verdade. A fé dos eleitos e o pleno conhecimento da... Ou seja, a totalidade, não tem como, você não pode dar erro para nada. Não pode ter uma piada de mentira no meio do povo de Deus, porque a ilha já é mentirosa. Então todos aqueles que são eleitos de Deus, eles têm que andar na verdade, custa o que custar e doa o que doer. Você está indo para promover este conhecimento no meio dos eleitos. Na verdade, segundo a piedade. Então não é só verdade, falar a verdade por verdade não muda ninguém, mas falar uma verdade, carregando a santidade de Deus, quem Deus é na sua vida, é isso que transforma pessoas. Por isso que Nicodemos, no capítulo 3 de João, era mestre dos mestres da teologia, mas tinha que nascer de novo. Jesus falou, não te pode dizer que você tem que nascer de novo. Não é só teologia que transforma, irmão. Se não vier junto com a piedade, com a presença de Deus carregada na sua vida, não dá download. Não, o trem não funciona. Trava tudo. E Paulo está falando, você precisa, e eu estou te encarregando, que você vai promover essa fé no meio desse povo. Uma fé de pleno conhecimento, da totalidade do conhecimento da verdade, segundo, baseado a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Ele arrebenta a ilha de Creta aqui, porque o Deus da ilha de Creta é o Deus mentiroso, é Zeus. E ele falou, nós estamos vindo com outro Deus. E nós estamos aqui a apresentar um Deus que essa ilha não conhece. O Deus que não negocia a verdade. Um Deus que é pleno na verdade. Um Deus que não mente. E como Deus não mente, o povo de Deus não pode mentir. É isso que Paulo está falando com esse povo aqui. A igreja tem que ser diferente do mundo. Ah, não vão ficar chatos, não vão criar inimigo. Deus não te perguntou nada. Deus falou que se você é dele, você tem que seguir esse caminho. Deus não quer saber a nossa opinião não, irmãos. Deus está nem aí porque eu acho. Deus só está aqui porque Ele acha. E o que Ele acha, Ele deixou escrito, que é a vontade dEle, revelada para nós. Amém? Só para te lembrar onde que está isso, é Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, ele não está importando com a sua vontade, o que você acha, o que outra igreja acha, só vai valer no último dia quem andou na vontade de Deus. E Deus já começa de Levítico a Apocalipse dizendo, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, diz o Senhor. O caminho é esse, andai nele. Sem se desviar para a esquerda e sem se desviar para a direita. E esse é o caminho. Isso é igreja. Esse é o pleno conhecimento da verdade. Um povo que anda na verdade. Uma verdade eterna. Então ele vai realinhar. E ele já dá nós já pregamos quarta-feira sobre isso. Que como a gente deve escolher a liderança da igreja. Tem que passar por Tito 3. Tito 1, 2 e 3. Toda vez que a gente for escolher liderança, seja presbítero, seja diácono, seja algum líder de qualquer coisa da igreja, geração, seja do Ministério de Mulheres, da SAF, qualquer ministério, tem que passar o crivo por aqui. A gente não deve escolher pessoas para nos liderar que não andam na verdade, só porque são amigos, ou porque são antigos da igreja. Não pode. Porque, irmãos, hoje é comprovado até na neurociência, que as pessoas que estão ao nosso redor, até 7 metros de nós, ela pode não ter falado nada
com você, mas a frequência que está nela te puxa. Ou para cima, ou para baixo. É só você dar uma estudadinha aí no Google, aí, que você vai estudar sobre frequências aí, e você vai ver. Um ambiente pesado, ele te puxa para baixo. Você podia estar feliz e tudo, e você entra naquele negócio, só tem palavra ruim, só tem piada ruim, só tem desgraça, só tem 20 minutos de notícia ruim na internet, no seu coração, ele baixa a sua imunidade. Isso é comprovado cientificamente. Agora pensa, você escolhe uma pessoa que só sabe posicionar e pontuar coisa ruim que acontece. O que vai acontecer no seu ambiente? É dureza de alma. Agora, você já viu quando pessoas que, quando chegam no ambiente, você pergunta para ela como é que ela está, e elas só ascendente, aquele negócio para cima, aquele sorriso, pega na sua mão, te dá um abraço, dá uma apertada. Até as pessoas que estão ruins, nessa manhã, quando nós estávamos aqui pregando e tudo, eu percebi algumas coisas aqui, e no final eu abracei uma pessoa, quando ela estava vindo na minha direção, eu segurei e falei: ei, filha, se não dá bem, estou orando por você, no nome de Jesus, para sair melhor. Nós não podemos deixar as pessoas passar ruim perto de nós e não dar um posicionamento. Irmãos, nós temos uma palavra de vida eterna, uma palavra que tira o povo da morte eterna, traz eles para o reino da maravilhosa luz. Só que quando a gente abre a boca lá fora, é só para falar de time de futebol, de enviar a próxima viagem, do vinho melhor que bebeu, do queijo melhor que comeu, do café melhor. Não tem nada contra isso. Todo mundo sabe, eu amo café. Dá receita de chá, então. Mas eu termino em Jesus. Não é o começar, é o que você carrega. Você carrega algo. Se você tem Cristo Jesus, irmão, você carrega algo que o mundo não pode dar. Você tem a paz que o mundo não pode dar. E aí você carrega essa paz. Quando você chega num lugar, você tem o poder sobrenatural de Deus, de trazer essa paz que você carrega sobre aquele ambiente. Foi Jesus quem disse isso. Quando vocês chegarem numa cidade, entrar numa casa, saia daquela casa com a paz do Senhor. Se eles receberam a paz, vai ser estabelecida sobre eles. Se Jesus está falando isso, presta atenção. Isso não é religião, não. Isso é algo espiritual. Isso é reino de Deus que é chegado em vós. Mas se o povo daquela casa não receber a paz, essa paz de Deus, ela vai voltar para você. Você não fica ruim igual aquele povo, não. Pode ficar tranquilo. Eles não querem, volta para você. Nós temos um poder de Deus e o diabo sabe disso. Os principados e potestades, eles têm convicção disso. Aliás, eles têm fé muito mais do que nós. Eles acreditam tanto nisso que eles só puxam a gente para baixo, para que a gente não manifeste o poder de Deus através das nossas vidas, no nome poderoso de Jesus Cristo. E Paulo está falando com o título: reposiciona essa igreja. Essa igreja tem que ser a linha da verdade. O pleno conhecimento da verdade tem que estar no meio dessa ilha. Eu estou te enviando para isso. Reanime esse povo. Tira essa liderança que está puxando o povo para baixo. Põe uma liderança que crê no Deus que não pode mentir, no Deus da verdade, no Deus que é poderoso para levar esse povo à eternidade. Proclama isso nessa cidade. Essa é a notícia. O Deus verdadeiro chegou nessa ilha. Um Deus que muda vidas. Um Deus que transforma experiências. Que transforma, porque se tem gente na igreja, é porque tem gente que já saiu da turma de mentira, da prostituição, da safadez que tinha lá, e estão se posicionando do lado da verdade, amém? Então, Paulo, a primeira instrução é: reposiciona a igreja. Não tem como a gente sair e fazer as demais coisas lá fora, se a gente não reposicionar aqui dentro, irmãos. Nós precisamos primeiro consertar aqui, para depois consertar lá. A gente quer consertar lá pela teologia que a gente sabe. Não muda nada, porque a teologia só funciona quando o Espírito Santo de Deus está junto. A letra sem o Espírito, ela mata. Mas a letra com o Espírito, ela vivifica. Amém? Aliás, Jesus deixou claro, quando ele voltar, ele não vai buscar uma igreja de letra. Pode ter vestido de noiva, pode ter vasilha de lâmpada, pode até ter aceso um dia, mas está apagada. Ele vai buscar uma noiva prudente, que tem óleo sobrando nas vasilhas, não só na lâmpada. Isso é Mateus 25, de 1 a 13.
Ele já deixou claro quem vai. Ele já deu o diagnóstico. Ele não perguntou o que eu acho, nem o que você acha. Ele falou assim: o reino do céu será semelhante. Ele já disse: tem muita gente que está dentro da igreja vestida de noiva, está com até lâmpada na mão, mas não vai entrar não. Porque só vai entrar aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então nós precisamos reposicionar. Reposicionamento na liderança, reposicionamento na igreja, reposicionamento agora na família. Capítulo 2 de Tito, agora ele vai tratar e vai falar assim: olha, os mais velhos. Aí vai deixar para eles lá, capítulo 2. Não tem como a gente passar hoje, se eu começar a discursar aqui, falar, explicar cada pedacinho do que cada um de nós, na nossa idade, tem que ser para outra geração. Não é dizer que sabe tudo, é discipular o outro. Os homens mais velhos têm que ser temperantes. Não pode ser dado ao vinho. Não só o vinho, as coisas do mundo não podem dominar o coração dele. Ele tem que ser entregue ao Senhor. Para discipular. É discipular. Irmão, você está andando com quem? Com quem que você está sentando nas suas mesas? E quando você levanta dessas mesas, do seu almoço, do seu café, da sua janta, do boteco que você parou para lanchar no meio da estrada, aquelas pessoas que estiveram perto de você, como é que elas saem de perto de você? Melhores ou piores? Porque de um jeito elas vão sair. Porque a nossa frequência influencia a frequência do outro. O Espírito que anda com a gente, inclina a gente para as coisas espirituais, e por onde a gente passa, ele gera vida e paz. Romanos capítulo 8. Mas aqueles que se inclinam para as obras da carne, por onde ele passa, ele gera morte. Romanos capítulo 8. E aí Paulo está falando com esse pastor: olha, ensina essa turma, os senhores, as senhoras mais velhas. Falou: vocês têm que mudar de fala, irmã. Você que é mais velha, você tem que sair da turma dos fofoqueiros, das turmas da maledicência, das turmas que só pontua coisa ruim. Vocês têm que ensinar as mais novas como é que vocês chegaram na sua experiência de casado. A amar seus maridos. Ensinar elas a amar os filhos. Ensinar que é difícil esse negócio de criação de filho. Mas não é ensinar e falar: não, agora vocês vão ver, vai sofrer tudo que eu sofri. Vai pagar o que eu paguei com você. Se os seus filhos te puxar, você está lascado. Não, irmão. Falei: meu filho, não deixa seus filhos te puxar não, porque você deu trabalho até se converter. Você pode ter uns filhos melhor do que você. Você já sabe tudo de ruim. E já sabe onde que dá o ruim. Seja positivo, irmã. No nome de Jesus. São muitas mães, não são poucas não. Eu estou com 29 anos de ministério pastoral, já passei por 12 igrejas, sendo pastor, fora as que eu preguei. A maioria das irmãs quer que os filhos lasquem, porque eles lascaram ela. Ô, gente, não, no nome de Jesus, não. Quer que eles fiquem melhor. Eu oro para meus filhos ser melhor do que eu. Em todos os aspectos, até espiritual. E agora tem um pastor, falei: meu filho, quando você chegar na minha idade, você vai ser melhor pastor do que eu, em nome de Jesus. Muito para cima. É o que eu quero. Nós temos a palavra para mudar vidas. Mas a gente usa como o mundo usa. Com inveja, irmão. Para que ter inveja uns dos outros? Se você não vai ter nunca o que o outro tem, não vai, irmão. Aquilo que Deus deu para ele é para ele. Aquilo que Deus deu para você é para você. Tem gente vivendo aqui amargurada a vida toda, porque só fica olhando para o irmão de casa, de sangue, ou a irmã, e fica desejando as coisas que o outro tem, e ele não tem. Irmão, se você agradecesse o pouco que você tem, Deus fala com todos: aquele que for fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar ele. Seja aqui, seja na eternidade. Mas há uma promessa de um Deus que não mente. Seja fiel no pouco. Seja grato por tudo. E o mais é com Deus. Amém? Paulo fala com Tito: reposiciona essas coisas. Reposiciona as mulheres. Elas têm que parar de ficar desejando mal, de semear coisas ruins. Elas têm que, o projeto delas como mulheres de Deus, dentro da igreja, tem que ser discipular as mulheres mais novas, para a glória de Deus. Amém? Quem que você está trazendo para sua mesa, hein? Às vezes não traz nem as filhas.
E a gente perde uma geração. E pior, põe a culpa na liderança da igreja. Porque os cultos não estão bons, porque o sermão, não sei o quê. Mas isso aqui é só um remedinho para a alma. Em Levítico fala que a gente nem pega os nossos filhos ao sentar, ao levantar, ao redor da mesa, colocar nos umbrais da casa, nas palmas da mão. O que você tem encharcado a sua casa de quê, irmão? Só de porcariada do mundo? Seu filho vai se encher de porcariada do mundo. Quem come porcaria antes da janta e do almoço, eles não almoçam e nem jantam. Nós sabemos disso. É por isso que os pais proíbem os meninos de comer chocolate e pirulito antes das refeições, porque senão não come aquilo que alimenta. No reino espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós vamos abrindo concessões ao mundo, à carne, aos prazeres da carne e ao diabo. E depois quer que os filhos da gente lá na frente sejam homens e mulheres de Deus. Não vai ser, irmão. Porque você abriu concessão lá. Você foi deixando ele ir em tudo quanto é porcariada do mundo. Porque senão ele ia ser o extraterrestre da escolinha dele. Meus filhos foram extraterrestres em todo lugar que eles passaram. Tudo. Mas eu procurei ser um pai com excelência. Fazer o meu melhor, lógico. Eu não sou perfeito, então eu errei muito. Mas quando eu errei, também reconheci diante de Deus, diante da minha esposa e diante dos meus filhos. Até hoje, quando eu erro, eu olho no olho deles, muitas vezes, da maioria das vezes, que eu sou um cara chorão, já chorando e pedindo perdão. Não é pedindo desculpa, não. Me perdoa, porque eu errei com você. A palavra foi ruim. Não cabia naquele momento. Eu exagerei. Me perdoa. E isso cura. Quando a gente traz essas coisas para a mesa da gente, a nossa mesa cura, irmãos. Porque o Espírito de Deus está presente naquele lugar. E onde o Espírito de Deus está presente, há vida e vida em abundância. Amém? Só que a gente perdeu o tempo. A gente perde tempo demais com televisão, com Instagram, com internet, enquanto os nossos filhos estão ao redor da nossa mesa. Em vez da gente olhar olho no olho, gastar esse tempo de olhar, de abraçar, de pontuar na vida deles. Meu filho, você ainda não está do jeito que Deus quer, mas presta atenção. Tem um homem, uma mulher que ora e chora por você todas as madrugadas. Nós não vamos te perder. Eu te amo, meu filho. Nós temos que posicionar isso que Paulo fala com Tito para fazer com esses pais aqui. Aí fala com os jovens, para os jovens também serem de vida plena. Não ficar aproveitando essas carniças do mundo, mas viver uma vida de busca à presença de Deus, de experimentar o sobrenatural de Deus. Esse é o capítulo 2 de Tito que vai falando. E por fim ele vai falando que essa família é a família que com o pleno conhecimento da verdade é que vai trazer um impacto real para a sociedade. Porque primeiro começa naqueles que estão posicionando como liderança, mas tem que influenciar isso dentro de casa, e a casa, ela pontua para a cidade. Então quando alguém fala assim, nossa igreja está ruim demais, eu já sei, a família dele não é boa. Porque família ruim é que faz igreja ruim. Família boa faz igreja boa. Porque se nós saímos daqui hoje depois do culto, a igreja não tem nada de ruim e nem de boa. Isso aqui é 4 paredes e cadeira. Mas quando nós entramos e falamos assim, agora a igreja é boa ou é ruim, nós estamos falando de nós mesmos. Nós temos que posicionar que nós somos o povo da verdade. Amém? Do pleno conhecimento da verdade pela piedade. Fazer e conhecer isso entre esse povo. E essa é a ordem que Deus dá para o pastor trazer esse desafio para essa igreja, do qual Deus traz para nós hoje. Então, falando tudo isso, que é a introdução, capítulo 3, ele dá algumas dicas de como a gente vai posicionar agora na sociedade. E aí ele começa dizendo, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes. Se nós não entendemos o princípio de autoridade, nós não temos como transformar vidas. Existe um princípio de autoridade. Pastor, mas como é que nós vamos falar nisso no governo que nós estamos vivendo? Irmãos, cada cidade, cada país tem um governo que merece. Isso não sou eu que estou falando, não. Fica com raiva de mim, não. Não joga pedra em mim. Isso a Bíblia fala. A Bíblia fala.
Aliás, a Bíblia fala para nós como povo de Deus, qual é o nosso posicionamento diante da sociedade, tanto de governo de país, quanto de governo de cidade. Timóteo fala isso na carta dele, Paulo a Timóteo. Fala assim, ora pela paz da cidade. Para que a cidade tendo paz, vós tenhais paz. Aí em vez da gente orar com fé, irmão, chamando. Olha, tem histórias de avivamento e eu quero mais uma vez impulsionar o seu coração a ter o desejo de conhecer essas histórias. São histórias bibliográficas, está lá, não tem como negar que não existiu, aconteceu. Que são histórias de avivamento na face da terra. Tem um livro que conta pelo menos umas 20 e poucas histórias, já tem muitos anos que eu não leio esse livro. Apesar que eu li ele umas 4 ou 5 vezes, mas de histórias do Espírito de Deus descendo sobre a cidade ou sobre o país e causando grandes impactos naqueles lugares, através de pessoas que ousaram orar. E pasmem vocês, quando começou um dos avivamentos nos Estados Unidos, que havia uma violência tremenda e assassinatos, como está ali na região do Rio de Janeiro, acontecendo nas cidades. Os cristãos começaram a jejuar, orar e se posicionar, levantar grupos de 4, de 5, às vezes de 30, às vezes de 100, e ir para as esquinas dos bairros mais perigosos daquela cidade, de madrugada, orando, jejuando e pedindo a Deus a paz sobre aquela cidade, e os avivamentos vieram. Aí a gente só conta coisa boa, depois que melhora as finanças, depois que vive paz, depois ninguém conta aqueles que eles tiveram a audácia de, inclusive, se tiver que tomar um tiro, tirar, mas fazer algo diferente naquela cidade através do poder da oração. Várias histórias. De gente que ousou botar o pé nas águas e orar, falar assim, aqui tem um povo de Deus, eu estou aqui, Senhor. E o Senhor falou para eu orar pelo paz dessa cidade. Eu repreendo esses espíritos de morte que tem aqui, essas principados e potestades que tem sobre essa cidade, essa violência que está aqui. Eu peço ao Senhor que o Espírito do Senhor, que é o Espírito de paz que o Senhor nos deu, esteja sobre essa cidade. Tem 6 anos que eu oro aqui em Frutal desse jeito. Toda vez que eu passo ali pela Cruzeta, que vê a cidade inteira, ali eu estendo minha mão e ali eu oro e clamo a Deus. Falei, Deus, destrona as potestades e os principados dessa cidade no nome de Jesus. E esse espírito de morte e de suicídio, tira daqui, Senhor, no nome de Jesus. Toda vez que acontece qualquer suicídio, que eu sei mais ou menos outra região, eu passo lá e oro. Falei, Deus, em nome de Jesus, o espírito de morte que está num desses lugares aqui, que foi plantado nesse lugar, em nome de Jesus, tira. O Senhor nos deu toda a autoridade. O Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E é nesse poder que eu oro aqui no nome poderoso de Jesus Cristo. Nós somos igreja, irmãos. Nós carregamos o poder de Deus. O poder de Deus nos foi dado. Mas nós precisamos ter vida de santidade ilibada para poder levantar as mãos e orar. E nós precisamos nos posicionar no nome de Jesus. Então, o livro de avivamento que eu comecei a falar e não falei para você comprar e ler para animar sua alma, é Fogo do Avivamento. O autor é Wesley Duell, Fogo do Avivamento. O outro livro que tem sobre as biografias, esse aí é mais sobre pastores e missionários. Porque o Fogo do Avivamento vai trazer sobre jovens, crianças, mulheres, pasmem vocês, 80 e tantos % dos grandes avivamentos na face da terra nunca começou pelos pastores e pelos presbíteros da igreja. Nunca. Começou com membros como vocês, que decidiram chorar, orar e buscar a presença de Deus. E isso influenciou gerações de pastores. Mas não começou por eles. Começou por jovens, começou por crianças, começou por senhorinhas da igreja, que choravam e derramavam as lágrimas nos bancos. As histórias estão nesses livros aí. Fogo do Avivamento, Wesley Duell. Agora, os Heróis da Fé, que foi escrito pela Casa Publicações Assembleia de Deus, CPAD. Tem vários homens de Deus. Daquilo que eles eram antes de converter, aquilo que o Espírito Santo de Deus e aquilo que Deus fez através da vida desses homens. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu estava no meu final de 1º ano, início do 2º ano de seminário. Irmãos, eu quase desisti de ser pastor. Falei, eu não vou dar conta. Falei, Deus, como o Senhor me chama um cara igual eu? O Senhor sabe como eu sou estrupiado.
Meu Deus, não vou dar conta de ser 50% que esses caras foram na igreja. Falei, por que o senhor me chamou? Eu entrei em crise, eu tive que fazer até terapia para melhorar um catiquinho. E eu tenho medo de ler os livros de novo, porque de entrar de depressão espiritual. Mas era um povo apaixonado por Cristo. Eles não, em vez de eles ficar preocupando com um problema de igreja, eles se preocupavam com um povo que estava morrendo na igreja. E orava e jejuava e clamava por aqueles. Eu fiquei impressionado, gente. Gente que os filhos estão tudo lascado e ainda fica preocupado com um problema de igreja. Meu irmão, preocupa com seus filhos, eles estão indo para o inferno. Eles estão sem Deus, sem Jesus. Põe o seu relógio 3 horas da manhã para acordar, orar por eles, chora com eles e por eles. Vamos fixar os nossos olhares naqueles que eu estou já nos últimos dias. E nos últimos dias a Bíblia falou, vários sinais iam acontecer, certo? Uma das coisas que falou que ia acontecer é que os últimos dias seriam como nos dias de Noé. Sim? Sim ou não? Não falou que seria como nos dias de Noé? Que eles casavam, se davam em casamento. Acendeu uma luzinha na minha cabeça. Falei, meu Deus, nós chegamos nos dias de Noé. Quando a arca estava pronta, Noé ficou preocupado com o povo? Cuidou da família dele. Falei, agora vou cuidar da minha família, menino. Cata todo mundo, entra na arca aí, que o dilúvio está vindo. Como nos dias de Noé. Agora é hora da gente preocupar com a turma que está perto de nós. E Deus trazendo os outros, a gente semeia sobre a vida deles. Gente, nós estamos num estado de alerta. Porque o noivo está às portas. O mundo saberá que o povo de Deus nessa terra nunca brincou com eles de religião. Quando Jesus voltar. Só que aí vai ser tarde demais. A hora de aprumar o corpo é agora. E ele vai falando aqui, lembra, sujeita às autoridades, sejam obedientes. Esse ser obediente não é só autoridade, não, irmão, é a palavra de Deus, está escrito na palavra. Vamos parar de questionar, não concordo, porque a minha interpretação, ô irmão, Deus quer saber a sua teologia, não, Deus quer que você obedeça o que está escrito. Ele falou que não pode mentir, não pode mentir. Ele falou que a gente que vai casar, o marido que quer, alguém que não quer ficar solteiro, quer casar, ele tem que ter a obrigação de querer morrer pela sua mulher, porque ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. É o que está escrito lá. Não quer morrer, não casa. Viu, meu filho? Não quer morrer, não casa. Está noivo, já tem que dar recado. Come o pau lá e come aqui também. Não quer morrer pela esposa, não casa. Porque quando Deus voltar, Ele não vai perguntar como é que foi sua família. Ele vai falar assim, na minha palavra eu deixei que quem casou tem que honrar sua esposa com dignidade, com pompa, como a parte mais frágil. Não deixa ela enrugar, cuida dela. E o que você fez com a minha filha que eu te dei? Você está achando que você vai ter esse sogro aí? Ter um sogro espiritual, filho. Você está lascado. Quando você encontrar com ele. Se você acha que esse homem da terra é ciumento com a filha dele, você não viu, a Bíblia fala que Deus, que a noiva de Cristo, Ele tem um ciúme extremo da sua noiva. Então a mulher quer casar com o marido. Dona, lá está falando para você respeitar seu marido e sujeitar a direção que ele está tendo. Mas eu não concordo. Para que casou? Para que casou? Tem que ser igual lá. Nós temos que andar, irmãos. Família de Deus tem que andar do jeito que está na palavra. Os casamentos da igreja estão tudo dando problema hoje. É porque o povo quer ficar dentro da igreja, mas só quer a carteirinha do céu, para não ir para o inferno. Mas não quer viver vida de crente, não. Não quer ser uma mulher sábia, uma mulher que edifica o seu lar. Não quer ser uma mulher que respeita o marido, que não distrata ele na frente das outras mulheres ou de outras pessoas. Que não fala dos defeitos dele na frente de todo mundo. Fala em casa com ele, mas não fala na frente de todo mundo, humilhando ele. Isso é falta de respeito. E aí nós temos que ficar fazendo encontro de casais, ficar fazendo congresso, ficar trazendo discipulado. Ô irmão, a Bíblia está aí, ó. Hoje na minha aqui, você tem 10 Bíblias aqui dentro desse celular, de tudo quanto é versão. Nós estamos precisando mais de quê? Eu fico impressionado com o povo da igreja, com esse povo aqui de Creta. Eles não tinham a Bíblia inteira. Só tinha o Antigo Testamento. E não era tudo junto, compilado igual nós aqui, não. É uns rolos assim, ó.
Aí eles tinham alguns rolos, me empresta os meus, vou te emprestar o seu que aqui eu tenho. Eu tenho Isaías, você tem o quê? Eu tenho Gênesis, não, vamos trocar aqui para a gente. Era isso que eles tinham, eles não tinham a Bíblia toda igual nós não. E eles andavam muito mais do que nós. Eles viveram experiências sobrenaturais com Deus, tendo parte da Bíblia. Nós temos a Bíblia toda e não damos conta nem de orar. De honrar o outro. De deixar o outro ser o primeiro. Com toda a Bíblia que nós temos. Nós somos incapazes de olhar no outro e falar assim, meu irmão, eu errei com você, me perdoa. Perdoa. Crente também erra. Crente também vacila. Mas crente, ele pede perdão. E crente libera perdão. Nós precisamos ser uma família diferente. Nós precisamos obedecer o que está nas Escrituras. Não é só autoridade, obedecer o que está nas Escrituras. Estejam prontos para toda boa obra. Esse pronto aqui é em estado de alerta. De amplitude, completo. Não espera as coisas acontecer para você ir treinar. Não, treina antes, porque quando acontecer você já está pronto. Jejua antes, porque quando começar a desandar, você já está pronto para intervir. Ora antes, lê a Bíblia antes, porque quando alguém te perguntar, você já está pronto. Esse é o sentido das Escrituras. Lembre-se que vocês precisam estar prontos para tudo. Irmãos, nós somos o exército mais mal preparado do mundo. É o crente. Com raríssimas exceções. Raríssimas. E a Bíblia está dizendo o tempo todo, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra principados e potestades. Aquele trem que você não tem coragem nem de assistir filme de terror, mas é aquilo ali que você está lutando, se acreditando ou não. Os demônios não precisam da sua crença para eles agir, não. Eles precisam só da concessão da sua vida, dos erros, das coisas erradas, para eles pular dentro. Eles não precisam da sua crença, não. Agora, nós precisamos de acreditar no que a Bíblia diz, para que a gente possa ser barreira contra o reino espiritual, contra os principados e potestades. Nós precisamos se levantar como um povo de fé, um povo que dá ordem a espíritos, e eles têm que obedecer no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós precisamos se levantar, irmãos. Porque a nossa batalha não é contra exércitos da terra, é contra exércitos celestiais. Hoje a gente não vê, mas se você vê os portais se abrindo aí, o negócio não é bonito, não. Não é bonito. Pensa aqui que uma pessoa que carrega 2.000 demônios. Como te chamas? Como te chamas? Lembra do Gadareno? 2.000 porcos se precipitaram e morreram. Os demônios pularam tudo dentro dos porcos. Agora, o que faz um espírito ruim gastar 2.000 demônios num corpo? Sem nome, sem família, sem dignidade, dormir em cemitério. O que o reino espiritual gasta 2.000 demônios com a alma? E nós estamos gastando quanto com a alma, irmãos? Quanto que nós vamos gastar com a alma? Quando Paulo manda Tito para essa ilha, ele tem noção da luta espiritual que ele vai sofrer lá. E ele fala assim, olha, você seja pronto, no conhecimento pleno dessa verdade, porque eu estou te mandando para um lugar que é a terra de Zeus, e nós vamos fazer aquela terra de Zeus virar a terra de Deus, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Eu estou convicto que você vai dar conta, Tito. Vai firme, planta isso no coração desse povo, ensina esse povo a se proceder, a andar na verdade, a obedecer, prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, versículo 2 do capítulo 3. Nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia. Para de competir, seja cortês. Para de competir, seja cortês. Como é que a gente consegue fazer isso? Na simplicidade, irmãos. Na simplicidade do carro, quando você está no trânsito. Deixa o outro passar. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vai mudando minha vida.
Porque o homem, não sei, Deus colocou um negócio em nós que a gente nasceu para competir. Mas depois que a gente converte, irmão, esse negócio tem que mudar. Deixa o outro passar no nome de Jesus, mas eu também estou com pressa. Aí vai com pressa, bate lá na frente, não chega a lugar nenhum. A pressa adiantou para quê? Na fila de supermercado, deixa passar. Na hora que está lá na fila da comida, hoje, uma senhorinha estava empurrando um carrinho, tadinha, ela parou no meio, ficou meio assim, aí eu falei, nossa senhora. Depois que ela passou, ela não se contentou, voltou. Aí falou assim, não, está faltando um homem desse jeito. Eu falei, amém, mas Deus vai ajudar, Deus abençoe a senhora, hein? Vai na paz. Aí, não arrebentei, não. A Bíblia fala que isso aí, o crente, isso é normal do crente. Você não arrebentou nada. Você só fez o que foi pedido na palavra. Pelo que um dos textos bíblicos fala lá, eu não passei de servo inútil. Eu ganhei pelo menos a plaquinha do YouTube, servo inútil. Porque o servo inútil faz somente o que o seu Senhor pediu para ele fazer. Eu só fiz o que o meu Senhor pediu para eu fazer. Mas hoje, quando alguém faz isso, não ganha uma placa do YouTube. Irmão, servo inútil. Agora, quer ser o primeiro no reino dos céus? Seja servo de todos. Não é só dos bons, dos maus. Daqueles que você conhece, que você ama, e daqueles que você nunca conheceu. Aí no reino dos céus, a plaquinha do YouTube lá dos céus é diferenciada, irmão. Tem um tal de um galardão lá que vai receber. Porque você foi servo de todos, você foi o último. No reino dos céus, quem quer ser o primeiro, aprenda a ser servo de todos e o último. Amém? Essas são as obras que a gente precisa fazer, cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, e vivendo de malícia, de inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Paulo está falando, nós era tudo isso aí. Não sou melhor do que ninguém, não. Se a gente é, pela graça. Ele vai falar aqui agora. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, versículo 4 de Tito 3. Nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E essa é a expressão aí do renovador, regenerador, se tornou nova criatura. Isso aí, irmãos, deixa eu colocar aqui para eu falar com você. A palavra é frequentemente usada para denotar a restauração de algo ao seu estado primitivo, ao seu estado original. Qual é o estado original que Deus nos criou? A imagem e semelhança de Deus, que nós perdemos por causa do pecado. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, Ele não reforma a gente não, Ele não faz puxadinho em nós não. Ele restaura o original. A imagem e semelhança de Deus. Por isso nós vamos ler o Evangelho de João esse mês. Porque nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo. E João vai nos mostrar quem é Cristo Jesus. O seu andar, o seu agir, o seu perdoar, o seu andar na manifestação do poder do Espírito. E Deus nos chamou para ser exatamente igual ao Filho dele, Jesus. Se Ele chamou, Ele vai nos dar condição. E quando acontecer, é para que fique claro que nunca foi eu e nunca foi você. Mas o que Paulo está dizendo para Tito aqui, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele não só nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que Ele derramou sobre nós, e não derramou de qualquer jeito, ricamente, abundantemente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, mas para um propósito, versículo 7, a fim de que, justificados por graça, não é pelo que a gente faz, mas pelo que o Espírito de Deus, o derramado do sangue de Cristo, fez em nossa vida, causou efeito, irmão. Nós não ficamos só presbiteriano, crente, frequentador de igreja, não. As nossas atitudes mudaram.
Porque agora o desejo nosso é de fazer morrer a nossa carne. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se você não tem desejo de morrer para si mesmo, deixa eu te falar, você não é nascido de novo. Você pode até ser presbiteriano. Você pode até acreditar em Deus. Os demônios também creem, mas eles não mudaram nada. Você está mais para a igreja deles do que para a igreja do Senhor Jesus. Porque os demônios creem em Deus e tremem, mas continuam fazendo maldade e ruindade. Eles não mudaram nada. Aqueles que realmente converteram em Cristo Jesus, eles são novas criaturas. O curso da vida deles mudou. Antes eles tinham vontade de matar as pessoas. Hoje, mesmo com dor na alma, eles têm o desejo de liberar perdão sobre as pessoas. Porque Cristo habita em mim. Tudo mudou. Para a glória de Deus. A fim de que, versículo 7, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aí ele afirma, olha o que ele afirma, vamos ler isso aí? Nós já estamos indo para o final. Fiel. Os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática. Estas coisas são excelentes. Então, primeira coisa que ele afirma, ele fala assim, olha, vamos pontuar isso aí. As boas obras. Nós não fazemos boas obras para ser salvo, não. Mas uma vez que Deus fez isso tudo em nós, nós temos a obrigação de andar nas obras que Deus preparou para nós. E essas são as boas obras. De onde o ambiente chegar, ele tem que mudar. E tem que mudar para melhor, irmão. Aonde a gente chegar, a nossa família tem que mudar. E tem que mudar para melhor. E não é no que a gente fala, é no que a gente vive. É na oração. Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu trabalho num ambiente lá, pastor, o pessoal puxa uns espíritos ruins lá, acende umas velas. O ambiente é pesado. Falei, irmão, começa a jejuar uma vez por semana, por isso. E na hora que chegar amanhã, na segunda-feira, você já levanta da sua cama, antes, mas não fala alto não, para o chefe não escutar. Fala, atenção capetado, o filho da luz chegou, o reino das trevas vai dissipar, porque aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Racha todo mundo, em nome de Jesus. Eu não estou perguntando, porque Deus me deu autoridade sobre principados e potestades, eu estou tomando posse daquilo que Deus me deu. Em nome de Jesus, aqui não. Você vai ver o que vai acontecer. Talvez você vai ter que chamar o pastor, vai dar uma entortada assim, e aí nós vai lá para consertar. Mas, irmão, você tem que posicionar, você é luz, no nome de Jesus, aí. Vê alguém triste, alguém, vamos orar aqui agora. Ai, estou pensando em morte, está vindo, tem ruim, está vindo desanimado. Não, vamos orar, esse espírito de morte vai sair em nome de Jesus. Há um espírito de morte. Ele está ali por causa da concessão da pessoa. Só fica escutando música ruim, só tem que puxa para suicídio, para morte, para destruído, que foi traído, mas que é assim mesmo. Aí quer viver bem, não vai viver bem, irmão. Deu concessão, foi dando concessão. Mas nós podemos fazer essa mudança aí no nome de Jesus, para a glória de Deus. Posicionar, se posicione, ore. Traga o reino da luz para aquele lugar, porque onde um filho de Deus chega, as luzes chegam. Eu não sei se você já encontrou com alguns espíritos aqui na cidade, mas toda vez que eu encontro com alguns espíritos, não falo nada, mas eu não falo nada para eles. Mas aqui, ó, em nome de Jesus, estou chegando. E eu estou chegando com o Espírito Santo de Deus. Eu sou do Senhor, em nome de Jesus. Estou pisando aqui, Deus. O Senhor falou onde a gente pisar, o Senhor vai dar. Então, no momento, enquanto eu tiver, é meu. Depois que eu sair, eles fazem o que eles quiserem. Mas aqui não vai ter bagunça, não. Aí eu vou chegando. Aí fica lá naquele ambiente lá, ruim. De vez em quando você tem que ir. Aconteceu isso comigo esses dias atrás. E eu posicionado, em nome de Jesus, o tempo todo. Na hora que eles me passaram a palavra, eu falei, vem comigo, Jesus. Eu tenho que falar pouco e tenho que acertar. Falei. Eu falei assim, o pastor vai dar a benção final. Fui lá e dei a benção final. Falei, Jesus, o Senhor me põe nas roubadas que só o Senhor, mãe. Estou aqui. Olhei. Aí eles falam assim, nossa, parece que você tem uma aura diferente.
Você tem o brilho seu parece que é leve. Ô irmão, o Espírito Santo de Deus está com você. Você não é bom não. Mas você se entregou para Ele. E Ele se posicionou ao seu lado. Viva para Deus. Amém? Eu estou falando isso com vocês, irmãos, porque tem alguns aqui, e agora eu falo com você, instruído por aquilo que está mexendo no meu coração aqui do Espírito Santo de Deus. Para que você não tenha tristeza no seu coração de enterrar um amigo seu de serviço que suicidou porque você não teve a coragem de falar de Jesus e da luz que brilha para ele. Tem muita gente aqui que está a ponto de desesperar da própria vida na nossa cidade, mas nós somos o povo da luz. Nós carregamos vida e esperança. Nós temos o pleno conhecimento da verdade. Meu irmão, no nome de Jesus, eu estou te implorando, ore. Ore pelo seu ambiente de serviço. Ore pelos seus colegas de serviço. Ore. Repreenda o espírito de morte. Entra com a luz nesse lugar, no nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus. Se posiciona nessas coisas que são excelentes e positivas. Tem algo positivo nisso, o texto fala. Eu falo confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Agora o versículo 9 fala: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Bom, deixa eu falar uma coisa. O apóstolo Paulo, que era doutor da lei, tanto de um lado como do outro, tanto ele foi da turma de Gamaliel, quanto ele foi da turma do Espírito Santo, que o próprio Jesus aparecia para ele, está registrado lá em Gálatas, creio que entre o capítulo 1 e 2, ele fala que o próprio Jesus apareceu para ele. A doutrina e as coisas que ele escreveu no Novo Testamento, não foi os apóstolos, foi o próprio Cristo que se revelou a ele. E ele foi escrevendo diretamente de Cristo. Ele diz lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quando fala sobre o amor, lá entre o versículo 8 e 9, ele afirma: porque em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. Ele se incluiu, e ele está dizendo claro, nós não conhecemos o todo, nós nunca vamos conhecer o todo da verdade, até que a verdade venha plena. Nós conhecemos parte, por mais que eu tente explicar para vocês a teologia, falo da palavra, caminhe no grego e no hebraico, e traga a interpretação daquilo que Deus tem colocado no meu coração, é apenas parte do todo, não é o todo. Porque em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. Ele se inclui, Paulo. Se Paulo só sabe parte, por que você está querendo saber o todo, irmão? Seu sabichão de tudo? Por que você acha que tem algum pastor na face da terra, porque fez doutorado, PhD, tudo Z, ele sabe mais. Por mais que ele saiba, ele só sabe parte. Ele não sabe o todo. Porque eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer. E Paulo continua lá naquele texto falando assim: quando vier o que é perfeito, que é a segunda vinda de Cristo. E ele diz: o que é em parte será aniquilada. Você sabe o que é aniquilar? Aniquilamento? Não é reforma não, irmão. É demolição. Vai jogar tudo no chão, de tudo que nós construímos. De livro, de grego, de hebraico, dos nossos comentários, que todo mundo aplaudiu. Nós temos não sei quantos milhões de seguidores aplaudindo a gente. E aquilo tudo vai ser destruído. Essas plaquinhas vão tudo para o chão. Porque o perfeito vai estar presente. E o que é em parte será aniquilado. Por isso, irmão, aí eu volto no texto, evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Preocupa com a alma que está se perdendo, irmão. Se ele quer ser predestinado, o arminiano, deixa ele, um sofre mais, o outro não sofre nada, mas se ele é eleito do Senhor, todos os dois vão chegar no mesmo lugar. E a gente perde amizades por causa dessas besteiras. A gente cria inimizade entre família por causa de uma coisa que é parte, não é todo. Nós perdemos, irmãos.
Nós estamos perdendo a melhor parte, que é a quedar aos pés do Senhor, ficando nessas discussões. Mas então o que eu preciso preocupar, irmão? Você precisa preocupar que o Espírito Santo de Deus revelar a sua alma, o seu coração, que você é um pecador e que você precisa mudar de vida. E que só através de Cristo Jesus que você é salvo. E se render a esse Cristo. E por isso obedecer o que Ele pediu nas Escrituras. O resto, irmão, é parte. Vai passar. Então não compensa. Aquela ilha é uma ilha de discussão, de competição. Entre um Deus da mentira e o Deus agora da verdade. Entre a prostituição, as traições e agora uma vida ilibada. O homem para ser líder tem que ser mulher de um marido de uma só mulher. Não pode ter esses, não pode ser muito dado ao vinho. É uma rota diferente. Mas não pode ter discussão sobre isso. O outro quer viver, que ele vive em paz para lá. E você vive em paz para cá. Você tem consciência daquilo que Deus está ministrando no seu coração. Eu não tenho o poder de convencer vocês daquilo que eu creio, irmãos. Você ouviu isso aqui hoje de manhã. Eu não tenho. Eu gostaria. Mas eu não tenho. Mas eu tenho o poder de me manter fiel naquilo que eu acredito até a morte. E isso é só para mim. E ninguém vai tirar isso de mim. Porque eu sei o Deus que habita em mim. Eu sei o preço que foi pago. E eu vivo para Ele. Custe o que custar. E doa o que doer. Eu não tenho medo de pregar a verdade. E manter a verdade nesse púlpito. Custe o que custar. E doa o que doer. Porque um dia eu vou estar diante dEle. E a parte que eu sei vai ser até destruída. Mas Ele vai saber que eu procurei ser fiel àquilo que eu entendi como parte da verdade. Não titubeei. E é assim que nós precisamos andar. Versículo 10 e 11 fala: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo a primeira, a segunda vez. Irmão, para de tentar convencer o outro irmão para ser corintiano igual você. Flamenguista igual você. Palmeirense igual você. Para. O que importa na nossa vida é Cristo. Deixa Ele com a bicicleta dele. Deixa Ele com o paintball dele. Deixa Ele com o beach tênis dele. Deixa Ele. Vive a sua vida. Vai lá. Vacinar seus touros lá. Vai fazer. Para de ficar tentando convencer o outro. Nós estamos perdendo boas mesas, nós estamos perdendo boas companhias, por causa de que a gente fica tentando mudar o cara de facção. E Paulo está falando com o pastor aqui, ó, não perde tempo com isso não. Essa pessoa já tem, e não vai mudar. Ela vive pecando por si mesma. Você já divertiu uma, você já divertiu duas. Ama. A coisa que mais muda pessoas é quando as pessoas têm ódio contra você, é quando as pessoas procuram fazer todo o mal contra você, e o Espírito Santo de Deus vem e te realinha, te transborda, te dá a capacidade de liberar perdão para essas pessoas. Aí o Espírito Santo, uma vez que você decide, o Espírito Santo cura as suas mágoas, e você despeja o seu melhor para ele, para a geração dele, para os filhos, para os netos, porque você carrega algo melhor. O amor cura. O amor verdadeiro transforma. Vamos parar de competir com... O mundo não conhece isso que nós estamos pregando aqui. Essas coisas só se discernem espiritualmente. E que o Espírito de Deus fale ao seu coração nessa noite, no nome de Jesus. Você saia daqui nessa noite reposicionado. Falou: Deus, pastor, eu estou fazendo um pacto hoje à noite com Deus. O que depender de mim. Não tem como você fazer isso para o seu filho, sua mulher, não chegar lá em casa, todo mundo vai mudar. Não tem. Mas o que depender de mim, a minha família vai ser melhor. A partir de hoje, eu estou me reposicionando mais ainda. Eu estou te lançando um desafio nessa noite. Que depender de você, o ambiente do seu trabalho ser melhor. O ambiente da sua família ser melhor. Pastor, eu queria ter ouvido essa mensagem há 20 anos atrás. Falei: irmãos, você está respirando aí, está vivo. Amém? Dá para ser a partir de hoje, no nome de Jesus, todos os dias da nossa vida, uma vida melhor.
Porque a frequência que está ao nosso redor vai melhorar. Quem está do nosso redor, a frequência vai atingir eles. Eles vão melhorar para a glória de Deus no nome de Jesus. Vamos mudar. Amém? Eu quero te desafiar. Eu quero te fazer um apelo para você. Não fica de pé porque todo mundo está ficando, não. Fala assim, hoje Deus falou comigo, me acertou. Sou eu, Jesus. Se ninguém levantar, sou eu. Vou chamar aqui para frente, não, porque eu creio que tem muita gente que vai levantar. Você levanta aí, põe a mão no seu peito e fala, sou eu, Senhor. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser esse pastor novo aí que Paulo manda para Creta. Não importa onde o Senhor me mandou. Se é uma ilha de mentiroso, se é uma ilha que faz mal, eu quero ser diferente naquele lugar, dentro da minha casa. A começar com a minha esposa, com os meus filhos, a começar com os meus netos, o que depender de mim. Fica de pé que eu quero orar por você. E não tem medo não. Fica de pé. Estou te falando que lá na F-Hop, quando eu fui fazer o casamento da Bruna, o pastor fez um apelo lá, eu fui o primeiro, correr lá na frente, falei, opa, isso aí eu estou precisando converter. Eu fui lá, ajoelhei e falei, é eu, Deus, de novo. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Independente dos outros. Se você se posicionou para ter uma vida com Cristo, a partir de hoje você está assumindo ser um servo de Deus, um crente. Depois você procura um dos presbíteros, pode me procurar aqui na frente, pastor, sou eu, quero fazer parte dessa sala aí. Eu quero ser novo convertido, frequentava a igreja, mas agora crente de verdade, para a glória de Deus. Oh Pai, nós te agradecemos por essa noite que o teu Santo Espírito moldou o nosso coração. Meu Deus, o Senhor corrige a quem ama. Meu Deus, que a gente possa sair daqui sentindo amado por Ti. O Senhor nos balançou, o Senhor mexeu com a nossa alma, o Senhor nos reposicionou, meu Deus. O Senhor quer algo urgente nessa cidade. E eu te agradeço porque o Senhor, sabendo quem nós somos, conhecendo os nossos pecados, o Senhor está nos reposicionando nessa noite para a Tua glória. Aleluia, aleluia. Oh Deus, vem sobre essa casa com a Tua bondade. Vem sobre essa casa com cura. Sopra sobre os teus filhos no nome de Jesus. Renova os nossos corações. Meu Deus, nós precisamos sair daqui cheio da tua alegria e da tua presença. Amanhã nos espera. Amanhã o Senhor sabe o que nos espera. Mas no Senhor nós somos mais que vencedores. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Maior o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Em Ti, ó Pai, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E o que me fortalece é o Teu Filho Jesus. Aleluia. Leva-nos para casa, Senhor, nessa unção, debaixo do poder do Teu Santo Espírito e da transformação do Teu reino, que é chegado até nós. Não abrimos mão de nenhum dos nossos filhos, nenhuma unha dos nossos filhos. Nós colocamos no Teu altar, reposicionamos nossos filhos diante de Ti. Meu Deus, faça o que tem que ser feito. Traga esses meninos para a glória do Senhor. Tira o sono deles se preciso for. Tira a falsa paz que esse mundo está, para que a verdadeira paz que o mundo não pode ter possa vir sobre as nossas gerações, para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos e lembramos a Ti, ó Pai, nós somos mais do que 2 ou 3 aqui, hein? E a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 se reunirem e orarem e se posicionarem diante do Senhor, o Senhor responde. Que haja a resposta dos céus nesse lugar hoje, para a Tua glória, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor do nosso Deus e Pai e as Suas misericórdias, e a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, meus irmãos, estejam sobre vocês, sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Vamos adorar o Senhor.